Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Você já pode ir se conectando com a opção 1, opção 2. Vou pegar a carta que estiver no fundo do maço, tá bom? Para cada opção, essa carta vai ser opção número 1, essa, opção número 2, para complementar a mensagem que veio hoje. Vejo aqui uma energia assim, laranja, assim, de energia, de vitalidade, de brincadeira. Já não é bem aquela sensação do laranja, do laranja quando ele tá na energia do chakra, do segundo chakra, sabe? Mas é mais na energia assim de jovialidade, de brincadeira, de criatividade. E vem aqui uma imagem. Já chegou aqui a imagem. Talvez alguns de vocês, dependendo da idade que você tiver, talvez essa imagem ela não faça muito sentido para você. Isso é um coraçãozinho, né? Não é um coraçãozinho, não. É um brinquedo. É a imagem de hoje, que veio para hoje foi um peão. É um brinquedo que se usava muito assim quando era criança. É uma pecinha de madeira e ele é arredondadinho, mas com a ponta fina, como uma bola de ponta, uma gota, um formato assim de gota, com um bico mais fino. E aqui o que acontece? O peão, ele gira, ele é enrolado por essa corda e ele gira em torno dele mesmo, na verdade. A brincadeira, quando a gente vai brincar de peão, a intenção é que ele fique o máximo de tempo possível girando sem cair. E ele gira muito rápido, né? Não é um giro constante, ele gira muito rápido. E tem uma hora que ele não aguenta sustentar aquele giro tão rápido e ele para. Ou seja, ele cai. Ele cai e ele precisa que a gente pegue ele novamente e faça girar. Então, a mensagem do peão hoje é a mensagem para alguns de nós que queremos as coisas muito rápidas, né? Digamos assim, que é um alerta carinhoso para quem não consegue dosar esses períodos de repouso e de trabalho, sabe? Ou que quando entra no modo de atividade para fazer alguma coisa, faz como se não houvesse amanhã, como o peão, sabe? Roda, roda, roda e depois tá tão cansado que cai. A mensagem de hoje, ela vem com um chamado gentil, né? Pra gente aprender a observar a nossa vida, né? E observar também o movimento do peão, que tem uma coisa positiva, que é o girar em torno de si mesmo, ou seja, você depende do outro, isso é óbvio, claro, mesmo até de outros que você não conhece. Todos nós dependemos, mas a nossa vida precisa girar em torno da gente. Apesar da gente ter sido ensinado que a gente tem que viver para o outro, não é bem assim, no sentido de que o que quer que seja que você faça aqui, quem vai arcar com as consequências e quem vai receber a recompensa vai ser você. Então, tipo assim, não existe um meio, uma maneira de você entrar numa faculdade e você estudar todo aquele assunto, de você aprender e na hora da colação de grau, você passar aquele conhecimento, aquele diploma, chega no diretor da faculdade e dizer, olha, eu estudei e tudo mais, mas esse diploma aqui eu gostaria que você colocasse no nome da minha irmã, tá? Porque minha irmã é a pessoa que eu mais amo no mundo, ela não tem condições. O sonho dela era sei lá, fazer essa graduação, então eu quero entregar a ela. Eu gostaria que você botasse o nome dela e aí tudo que você aprendeu vai para sua irmã. Isso é um exemplo bem aleatório, que foi o primeiro que me veio aqui. Mas você percebe que pouco importa
o que você faça, é você que vai arcar com as consequências. E claro, dependendo do que você faça, pode ter consequências desastrosas na vida de outras pessoas, mas consequências também maravilhosas na vida das outras pessoas. Mas o que o peão ensina, uma das coisas que o peão está nos ensinando hoje é da necessidade de que a nossa vida não gire em torno dos outros, porque o peão, ele gira em torno de si mesmo. O planeta Terra, antes de girar ao redor do Sol, ele também gira em torno de si mesmo, e esse giro é diário. Então, assim, a gente precisa começar a olhar para as nossas questões de infância, né? Porque o peão também me remete muito à infância. Olhar nossas questões de infância e olhar por que a gente está buscando tanta aprovação de outras pessoas. Por que a gente quer tanto, sei lá, que a gente se comporta de uma forma a querer tanto que a nossa mãe, nosso pai ainda esteja orgulhoso da gente. A gente fica fazendo coisas que não são genuínas e não vêm do nosso coração, porque a gente está orbitando ao redor de outras pessoas, fica tentando ler o que o outro quer, o que o outro precisa, para entregar para o outro aquilo que a gente acha que o outro está querendo, sendo que às vezes um simples diálogo resolveria isso. Fulana, fulano, você quer isso assim, assim, assim? Porque eu estou querendo isso aqui, vamos ver se nossos quereres se conversam. É muito mais simples, sabe? Do que a gente ficar tentando adivinhar o que o outro quer, o que o outro pensa, o que o outro acha, e fazer as coisas baseado nisso. Um ensinamento assim que o peão nos traz é esse, da gente lembrar que a nossa vida, ela gira em torno da gente. E se o que a gente faz impacta positivamente na vida de outras pessoas, é um bônus. Isso significa que você está conseguindo ser fraterno, está conseguindo ser amoroso, você está conseguindo espalhar sua luz ao seu redor. Mas a sua vida, ela não pode girar ao redor de outras pessoas, senão você não consegue se manter em pé como um peão. E mesmo sua vida girando em torno de você, e você todo nesse movimento de pé, o que quer que seja que você esteja fazendo, as situações elas não se sustentam em pé durante muito tempo. Então a gente precisa estar aberto também às mudanças. As mudanças, os ciclos. Às vezes a gente faz uma coisa há tanto tempo que a gente acha que aquilo é o melhor pra gente e depois chega uma hora a gente percebe que aquela situação ela não consegue mais ficar em pé, sabe? Não consegue mais se sustentar. Então, de que adianta você ficar se segurando a uma situação que você já percebeu que você não consegue mais dar conta? Até o peão para e ele gira tão rápido e é tão lindo, mas chega uma hora que ele não consegue se segurar em pé. Então, se permita. A mensagem de hoje diz que a gente precisa aprender a se permitir ter os momentos de pausas do peão. E tem uma maneira também de diminuir essas pausas bruscas, que é a gente olhar o nosso corpo, nossa energia, nossa vitalidade e ver se a gente dá conta de estar naquele modo, naquele momento, daquele jeito, né, que a gente está tentando ir. Talvez a gente esteja tentando fazer uma coisa que é muito, muito difícil para a maioria das pessoas, mas a gente se impôs aquilo como sendo uma questão de honra. E aí chega uma hora que a gente não sustenta mais. É como se fosse assim um chamado para a gente olhar o porquê das coisas, para a gente olhar o motivo, o que é que nos motiva naquela situação. Por que a gente está fazendo isso? E lembrar da dosagem, porque se a gente vai com essa rapidez toda, a gente sustenta um tempo, mas depois não consegue manter aquele giro, né? O peão é muito rápido, mas não consegue manter o giro. Vai ter que parar, enrolar a corda. Então, às vezes você vai precisar parar para descansar, para analisar aquilo que você está fazendo, para repensar se é aquele mesmo caminho, para fazer os ajustes. Então, assim, em primeiro lugar, seus projetos, eles precisam girar em torno de você. Segundo lugar, precisa dar conta de ter energia para fazer, mas sem achar que você vai conseguir manter aquele estado constante, porque a vida ela é inconstante. E aí quando você menos espera uma coisa que você tinha certeza que você ia dar conta, tinha certeza que ia ser daquele jeito, existe uma coisa chamada vida. E a vida às vezes ela não te pergunta, ela não te solicita. E aí, ó, você faz um plano de você fazer uma determinada coisa e você planeja. Tá tudo bem, planeje mesmo, porque sem plano, às vezes é muito mais difícil de chegar onde a gente quer.
Mas lembre-se que a gente planeja e a vida maneja. Ah, mas eu planejei tudo e a vida veio e mudou, não vou mais fazer plano nenhum, vou deixar a vida me levar. Só que lembra assim, quando você não planeja, é pior, porque você não sabe nem para onde você está indo. Então, é melhor planejar. Agora, planeje com o coração aberto, a mente aberta, né? Lembrando que você planeja, a vida vem e maneja, tá tudo bem. E as mudanças, o que é que se faz? Separa, enrola a corda de novo e começa todo o processo. Sempre lembrando de girar em torno de você, gira em torno do seu eixo. Faz igual o planeta Terra, gira em torno. Para você conseguir dar giros maiores, em torno de uma outra coisa maior, mais elevada, gire primeiro em torno de você, uns giros mais rápidos. E aí você vai conseguir girar em torno de coisas maiores. Interessante, né? Que é só um brinquedo, mas tem tanta coisa para falar do peão, assim, que pode ajudar a gente na nossa vida e que a gente, no dia a dia, a gente nem pensa, nem consegue imaginar o quanto de insight, né, que um brinquedo de criança pode trazer pra gente. Tem outra coisa interessante sobre o peão que eu preciso mencionar aqui, que eu já falei sobre essa questão de girar em torno do seu eixo, né? E justamente nessa questão tem um fato interessante, que é assim, ele gira por um tempo ali no seu eixo, vai girando, e o momento que ele cai é justamente o momento que ele se inclina para fora, ou seja, ele sai do centro dele, né? Enquanto ele está girando na posição vertical e no centro dele, ele não cai. A partir do momento que ele começa a girar fora do eixo dele, aí é a hora que ele cai. A mesma coisa é a gente, se a gente for observar a nossa vida, quando a gente está centrado na gente, nos nossos sonhos, no nosso propósito de vida, né? Naquele caminho que a gente sabe que é o nosso, tudo fica equilibrado. A gente consegue fazer várias coisas e se manter equilibrado. Tem mais outra coisa que eu gostaria de falar sobre o peão, que é uma alusão aos planetas. Não só o planeta Terra, como eu já citei, mas todos os outros planetas da nossa galáxia giram em torno deles, né? Faz um movimento de gira em torno do Sol, que é uma coisa maior, né? Mas giram em torno deles e de algo maior, da estrela mais brilhante, ou seja, do Sol. Cada um tem o seu eixo, cada um tem seu caminho, faz a sua elíptica, né? Mas assim, em torno de si mesmo, né? E depois em torno do Sol. É importante a gente lembrar dessa lição do peão e tentar tirar proveito dela na nossa vida. Lembrar de colocar a gente no eixo, no centro da nossa vida e lembrar também que isso não significa ser egoísta. Egoísmo é se eu quero que os outros peões parem de girar em torno deles e venham girar ao meu redor. Para que eu não caia ou para que minha vida fique mais fácil. Isso é egoísmo. Mas centrar em si é o primeiro passo para desenvolver uma visão mais saudável da gente mesma, o que seria a bendita autoestima. Não tem como ter autoestima elevada se você tá sempre no outro, seja buscando o reconhecimento do outro, o agrado do outro ou querendo dominar o outro. Bom, agora vamos lá. Quem escolheu a opção número 1, olha, fala justamente de jardim. Olha que interessante. Ela traz muito uma energia de pessoas que estão ao nosso redor, mas que às vezes a gente não leva para casa, sabe? O jardim é um lugar assim que a gente se sente bem. É muito raro você estar em um jardim e se sentir mal, a menos se ele esteja largado, descuidado, né? Então, essas duas cartas juntas, elas me trazem assim a necessidade da gente, assim como os planetas, assim como o peão, saber girar em torno da gente, girar no nosso eixo, ou seja, procurar equilíbrio nas coisas que são realmente importantes para a gente e que não vem de crença de outras pessoas ou da expectativa que outras pessoas colocam
sobre a gente. Por mais que a gente ame essas pessoas, a gente precisa entender que somos seres únicos, individuais, e que cada um de nós tem o seu propósito, a sua missão de vida. Não tem como viver a vida do outro. A gente só pode viver uma vida. Não dá para viver duas vidas ao mesmo tempo. E isso não significa que você tem que ser uma pessoa isolada dos outros, muito ao contrário. Você escolheu essa carta do jardim, ela fala muito da necessidade de ter uma vida social, de encontrar pessoas, de ouvir outros pontos de vista diferentes, de se conectar com outras pessoas, com outros grupos, de aprender mais sobre as pessoas e permitir que as pessoas saibam mais sobre você, aprendam mais de você. Mas isso não significa trazer qualquer pessoa para a sua intimidade, querer obrigar ela a ficar ali. Ou pior, querer estar entrando na intimidade do outro sem saber se o outro quer a sua presença ali. Entende? Então, essas duas cartas juntas, elas me falam da necessidade de se abrir para os outros, mas preservar o seu espaço pessoal, preservar seu eixo, se manter no seu eixo, naquilo que é fundamental para te manter de pé. Entende? Bora ver o que veio para a opção número 2. E olha, a opção número 2 fala de mudança. Fala de mudança, fala de novos horizontes. A mensagem que chega é a seguinte, se abrir para outras novidades, para outros conhecimentos, expandir a sua mente, o seu conhecimento, suas capacidades, suas habilidades. Por quê? Porque o peão, ele se renova, né? A gente enrola a corda ao redor dele, puxa e ele começa a girar, então ali é uma experiência. Depois ele começa a sair do eixo dele, cai. A cada jogada é como se fosse uma renovação, é como se fosse uma nova oportunidade de mudança, de movimento. Tem mais outra coisa interessante no peão e que vem justamente dessa energia de viagem, é que ele é um brinquedo que você pode usar várias superfícies, você pode inovar, você não precisa ficar jogando o peão só no chão. Você pode brincar com o peão numa superfície como, por exemplo, a palma da sua mão, pegar o peão do chão e colocar na palma da sua mão, ou seja, é uma mudança, já é uma mudança de paradigma, é um novo olhar para aquela brincadeira. Tem pessoas que conseguem, eu nunca consegui, mas tem pessoas que conseguem girar o peão em cima de uma corda. Pega essa mesma corda, dá uma laçada e pega o peão. E o peão gira no ar. Então, o que é isso se não justamente abrir a mente e tentar novas coisas, novas possibilidades, novas maneiras de se divertir com o mesmo brinquedo ou de fazer outras façanhas, né, completamente diferentes. Então, assim, o peão, ele pede pra gente, né, o recado que ele traz pra gente hoje é pra gente focar, né, equilibrar o nosso eixo, focar na gente mesmo, naquilo, no que traz centramento pra gente, centramento e equilíbrio. E para além disso, o peão também nos convida a inovar, a fazer diferente. Porque brincar com o peão somente no chão ou numa mesa, você pode sim brincar com o peão na palma da sua mão ou entre cordas, ou talvez até outras opções que nem eu mesma conheci. Brinquei tanto com esse brinquedo quando era criança e não conheci. Então essa foi a nossa mensagem canalizada de hoje. Então, para finalizar a nossa leitura, eu convido você a fechar os olhos, se colocar numa posição confortável, de preferência bem sentado com seus pés no chão, bem apoiado no chão. Eu gostaria agora que você se imaginasse no espaço, num lugar onde você vê estrelas, planetas,
satélites, cometas, vários corpos celestes. Imagina que você vê os planetas da nossa galáxia, os planetas da Via Láctea. Você está em um lugar onde você consegue observar a dança, o movimento de todos eles. E por alguns instantes você imagina, e se a Terra, ao invés de girar em torno de si mesma, ela fizesse uns movimentos de quadrado e Marte fizesse um zigue-zague, ou talvez Vênus parasse de girar ao redor dela e a Lua, que é o satélite da Terra, ficasse quicando como bola. Nesse momento você deve estar se perguntando o quanto isso parece bizarro. E por que Luciana está trazendo esse questionamento, se agora é o momento de relaxar? Essas imagens que você está vendo do espaço é só uma demonstração do que você não quer para a sua vida, o que nenhum de nós queremos para nossas vidas. Porque se na nossa galáxia os planetas não tivessem uma ordem e não girassem ao redor do seu próprio eixo, tivessem movimentos aleatórios, essa parte do universo já seria uma catástrofe. Provavelmente nós nem estaríamos aqui de tantas colisões que o nosso planeta teria tido. Então, inspira profundamente, com esses pés plantados no chão. Atenção na sua respiração. E repita mentalmente que você é capaz de identificar qual é o seu eixo, que você é capaz, que é seguro para você focar a atenção nas coisas que te fazem bem, que colaboram para o seu progresso. E que é seguro que você, mesmo orbitando ao redor de algo maior, de uma força, de uma grande estrela maior, de um grande sol, ainda é possível continuar girando em torno de si mesmo. E que não é egoísmo focar nas suas necessidades e nos seus desejos. Egoísmo é quando você quer que os outros parem a vida deles para focar em você. Inspira profundamente. E aí devagarzinho vai voltando para cá, para a terra, com a consciência no seu coração e com esses pés no chão. Sabendo que você é a única pessoa capaz de tomar as melhores decisões para a sua vida e que você é a maior autoridade da sua vida. Eu te agradeço por ter estado nessa leitura até o momento e eu desejo para você um excelente dia.